Olá, meu amigo cientista, como vai os estudos? Este é o canal Saca Ciência e hoje vamos de cálculo de derivada. Olha o que a questão nos pede. Usando a definição de derivada, calcule a função de x é igual a 2x mais 1, no ponto dado que é x0 igual a 3. Então, antes de você correr e calcular essa derivada daquela forma simples que conhecemos, né, que daria a derivada de f de x daria somente 2. Então, observe que ele quer que você use a definição de derivada, ou seja, o professor está verificando se você conhece o conceito fundamental de derivada, o conceito mais profundo, o conceito primitivo do assunto. Então, se esse é o objetivo do professor, você não vai precisar desse bote salva-vidas, você vai precisar, na verdade, deste Titanic aqui. A função derivada aplicada ao ponto que ele te deu vai ser igual ao limite, né? Limite da variação de x no gráfico tendendo a zero, da divisão da função aplicada ao ponto dado mais a variação de x, tudo isso menos a função aplicada ao ponto dado. Isso aqui, todos esses elementos dividido pela variação de x. Então é este Titanic aqui que será necessário para resolver esse problema. Caneta preta, caneta de resolução, vamos agora subir a bordo desse Titanic, né? Vamos aplicar essa ferramenta ao nosso problema. Então, a função aplicada ao ponto dado, que é 3, né, é igual ao limite da variação de x tendendo a zero, da divisão, né, da função aplicada a 3 mais variação de x, menos a função aplicada ao ponto 3, dividido pela variação de x. Então, já subimos a bordas e enquadramos nosso problema na nossa ferramenta, mas observe que um pré-requisito aqui para continuar o trabalho é que já devemos saber quanto é que dá a função aplicada ao ponto dado. Então, pegamos aqui a nossa função de x é igual a 2x mais 1, aplicamos aqui o ponto dado, então a função aplicada a 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Isso aqui resulta em função aplicada a 3 é igual a 7. Ok? Assim sabemos, assim descobrimos, partiremos agora para continuar a nossa resolução. Então a função derivada aplicada a 3 é igual ao limite da variação de x tendendo a zero, da divisão. Ok, então ficará o seguinte, né? Observa que vamos aplicar a função em todos esses caras aqui, ó. Então vamos precisar de um colchetes para poder enquadrar parênteses dentro do nosso problema. Então colchete de 2 vezes todos esses caras ficará 3 mais variação de x, vou precisar de uma fração um pouco maior, ok? Somando a 1, fecha colchete, tudo isso menos a função aplicada ao ponto dado, que acabamos de descobrir, que é o nosso 7. Esses elementos divididos pela variação de x. Ok? Agora, continuando com a resolução, a função derivável aplicada ao ponto 3 é igual ao limite da variação de x tendendo a zero, da divisão. Ok? 2 vezes 3 dá 6, colchete 6. 2 vezes a variação de x é igual a mais 2 delta x. Mais 1, fecha colchete, menos a função aplicada a 3, que dá 7, dividido pela variação de x. Ok? Então, vamos resolver esse problema. Agora virou uma expressão simples, né? Então, a função derivada aplicada ao ponto 3 é igual ao limite da variação de x tendendo a zero, claro, da divisão, ok? Então, 6 mais 1 é 7. E mais 2 delta x. E menos 7. Tudo isso dividido pelo ΔX. Observe que o 7 vai anular o nosso 7, saldo negativo.
ok? Então logo todo o nosso problema vai se resumir a isso aqui. A função aplicada ao ponto dado é igual ao limite da variação de x tendendo a zero, da divisão de 2 vezes a variação de x dividido pela variação de x. Observa que temos aqui dois elementos iguais e ocorrendo uma multiplicação no numerador, isso não nos impede da variação de x dividido pela variação de x, vamos encontrar o valor 1. Então, voltando para a caneta preta, caneta da resolução, a função derivada aplicada ao ponto 3 é igual ao limite da variação de x tendendo a zero de 2 vezes 1. Isso aqui tudo é igual a 2. Então, a derivada aplicada ao ponto 3 vai dar resultado igual a 2. Se você for calcular essa derivada da forma que conhecemos, daquela forma rápida, você também irá encontrar o valor 2. Então, se você se deparou com um exemplo desse, com um problema desse e tem que calcular, é esse Titanic que você irá utilizar para resolver um problema assim. Espero que tenha gostado, compartilhe, dê aquele like maroto, se inscreva no canal para novos exemplos e exercícios e até a próxima aula. Tchau!